Olá, voltamos com o Papo Direto. Estamos falando com o psicólogo Edilson Soares de Souza, falando sobre situações que nós estamos vivendo nessa pandemia. Inclusive, né, muitos de nós estamos sentindo medo, incertezas, irritabilidade, confusão, temos nos sentido até com insônia muitas vezes, e por isso nós estamos aqui trazendo informações para a gente saber como lidar com situações como essa, né? Como fazer com que o equilíbrio emocional seja promovido para nós adultos, assim como para os nossos filhos, para as crianças, para os adolescentes, nesse momento tão delicado que é a pandemia. E Edilson, e uma situação que a gente vive muitas vezes é que eu percebo assim um pouquinho assim um certo preconceito, né? As pessoas elas já estão. Você não pode ver ninguém na rua sem máscara, que você já dá a sua opinião, já pensa como é que pode, não pensou nisso, não se cuida, não quer cuidar dos outros, já julga, já tem toda uma situação. Tem, por exemplo, questão de supermercado. Às vezes a orientação é que vai uma pessoa só. E aí você às vezes encontra uma família inteira. Porém, nós temos uma característica aqui em Paranaguá, que é das famílias das ilhas, por exemplo, que podem vir para resolver uma consulta médica, já aproveitar já ir no supermercado, fazer mais alguma coisa para voltar e continuar naquele seu período de isolamento. E de repente as pessoas não pensam em absolutamente nenhuma dessas situações e aí acaba até se irritando mais ainda e quem sabe até se envolvendo em brigas desnecessárias, né? Como lidar com essas situações, com esses novos padrões, com essas novas medidas que a gente precisa ter no dia a dia, que às vezes a gente não consegue nem imaginar a situação do outro. Isso que você colocou é bem interessante. Você fez uma afirmação que algumas vezes nós não consideramos a realidade do outro, né? Esse ponto eu acho que é bem legal. Pegando, por exemplo, o que nós falamos anteriormente, que você citou, o filho adolescente, você entra no quarto e pergunta se está tudo bem, e fala, está tudo bem, né? E, bem, então vou um pouquinho mais para poder saber se é de fato isso, está tudo bem. Só que eu preciso entender, pegando essa sua fala anterior, de que eu estou entrando no mundo do outro, da realidade do outro. E o outro tem toda uma reflexão, tem seus dramas, as suas vivências, e às vezes ele não está muito afim de falar, né? No caso do pai com adolescente, por exemplo. Traga isso para a realidade social, porque nós não vivemos só para o nosso mundo, nós não vivemos só na nossa realidade de família, que chamaríamos aí de família nuclear. Nós vivemos também para uma sociedade. E é claro, agora as emoções, né, estão muito expostas a toda uma situação de um regramento para o qual nós não fomos preparados anteriormente. Então, há um desconforto de alguém que usa a máscara, porque ela sufoca. Mas não sufoca o sujeito A, sufoca o sujeito B. Pois é, mas o sujeito B ele tem uma realidade, ele tem uma estrutura emocional, e aquilo incomoda, mas não incomoda o outro. Então, se eu puder perceber isso, né, que ao sair de casa, eu estou entrando, né, ou participando de um outro universo, que é o universo social, marcado sim por regras. Não há como. Então, eu vivo em sociedade, se eu tenho regras no ambiente familiar, e elas são importantes sim, né? Eu colocaria aí como disciplina. Eu desenvolvo disciplina na minha vida pessoal, disciplina na minha vida familiar, e a sociedade também tem regras, o que nós chamaríamos aí de disciplina. Então, foi disciplinado que você não pode entrar em um determinado estabelecimento sem aquele equipamento, que hoje nós chamamos aí de máscara. Bem, se eu quero entrar ali, há uma disciplina, há uma regra. Agora,
eu preciso entender que existem órgãos que regulam isso. Não sou eu, necessariamente, que vou regular a vida do outro. Algumas vezes são as minhas emoções, né, muito intensas, que me levam a uma situação de confronto com o outro. O confronto pode ser apenas verbal, né? A troca aí de ideias, né? Diferenças de opiniões, mas o confronto pode se intensificar e nós temos um risco muito grande. De novo, a dica seria: deixa eu olhar para mim, né? Estou saindo de casa, com que sentimento estou saindo? Já estou irritado só de colocar a máscara? Já estou irritado porque eu preciso fazer isso naquele tempo? Estou irritado porque eu sei que eu posso chegar no estabelecimento e ter que enfrentar fila fora, porque há um regramento dizendo que o estabelecimento não pode acolher tantas pessoas naquele momento. Esse olhar para mim vai me ajudar a olhar para o outro, porque eu não sei a realidade do outro. Mas o outro também tem dramas, o outro também sofre, o outro também tem dores, o outro também está com medo. Talvez por isso ele tenha saído com toda a família, pensando assim: bem, nós vamos hoje, passamos um dia todos, resolvemos tudo e voltamos então para a casa e passamos aí mais 2 semanas. Né? Bem, se eu puder sair um pouco da minha realidade, entendendo primeiro as minhas emoções e sentimentos, e tentar compreender o outro, isso pode ajudar em nossos relacionamentos sociais. Conversei com uma colega minha, inclusive aqui para o Papo Direto também, ela está em Nova York, e lá eles não têm multa, existe um trabalho de conscientização para o uso da máscara. O que ela me disse é que eles percebem ao sair na rua que são poucas as pessoas que não usam e geralmente chega alguém, né? Escuta, por que tem que usar máscara e tal? Dá um avisozinho. Ela mesma, que nem ela diz, ela sai para passear com a nenezinha dela, que agora, né, tem liberado algumas coisas, ela sai para correr e ela põe máscara. E ela, que nem ela mesma diz, quando eu vejo alguém, eu já aponto, né? Como quem diz, ó, tô usando a minha, cadê a sua? E isso tem bastado, inclusive, não tem multa. No Brasil, a gente não tem, eu acho que se não tiver um pouco medo da multa, as pessoas estariam relaxando mais, minha opinião. E aí entra um pouquinho junto com a cultura, por exemplo, do próprio Japão mesmo. Por que eles usam muita máscara? Eu estou com dor de garganta, não quero passar este problema para outra pessoa. Então, eu vou proteger as pessoas colocando máscara, usando a máscara. O brasileiro, entendo eu, que ele não pensa muito no umbigo do outro, ele só pensa no seu mesmo, entendeu? E aí, como é que fica isso, Edilson? Você realmente, como você está colocando, realmente é pensar no outro, ok, mas como tentar provocar isso mais? Você acha que esse momento de pandemia também está ajudando as pessoas a perceberem a necessidade de olhar para o outro? Isso, primeiro, assim, entendermos que há uma cultura no que nós chamamos Estados Unidos, né? Há uma formação... Claro, realidades diferentes. Isso, é isso que eu estava colocando com relação a uma cultura estadunidense, uma cultura japonesa, e nós temos a nossa. Então, esse processo civilizatório, se a gente pode colocar assim, né? Eu viver nessa relação social, isso é construção. Então, mesmo quando você pensa em Brasil, há uma forma de ser em Curitiba e há uma forma de ser, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Isso você percebe dentro da própria cidade. E você vai perceber em Curitiba e vai perceber, por exemplo, em Paranaguá. Agora, todos são brasileiros. Estamos dentro de uma sociedade que nós chamamos de sociedade brasileira. Mesmo dentro de uma sociedade só, não estamos falando dos Estados Unidos nem do Japão, estamos falando de Brasil. Mesmo assim, você tem os aspectos que são regionais. Bem, primeiro eu preciso reconhecer
que o que foi determinado para São Paulo não é determinado para o Paraná. O que foi determinado para Minas não foi determinado para o Rio Grande do Sul. Então, eu preciso ter essa consciência. E vamos colocar, então, essa palavra, né? Eu, da minha realidade, eu, enquanto pessoa, né? A minha constituição, eu tenho uma história, eu estou inserido num conjunto familiar, num grupo familiar. Nesse grupo, outros têm histórias, estamos juntos, mas eu vivo numa sociedade, vivo no contexto de uma cidade. Como é que eu vou lidar com isso? Então, penso que o processo passa, sim, Luciane, pelo processo educacional. Então, claro, vem a regra, né? A regra já me lembra. E aí, cada um vai internalizar essa regra de uma forma. Então, alguns vão ter mais facilidade para falar, ok, é isso mesmo, eu preciso respeitar, porque isso é para o bem da coletividade. Outro vai dizer, por que eu tenho que respeitar se em São Paulo está liberado, se em Santa Catarina está liberado? Porque são, dentro da mesma sociedade brasileira, situações distintas. Aí eu preciso trazer de novo para a minha realidade local. Não adianta eu pegar isso e falar, mas em Manaus é diferente. Gente, Manaus é bastante distante. Como é que eu faço isso? Processo educacional. É por aí. Mas não dá tempo. Bem, aí vem essas limitações impostas, né? Pela administração, vai se multar, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma relação com o outro de apoio. Então, quando você fala assim, tem uma amiga que ela foi no parque, alguém deu um toque para ela, legal, vou colocar a máscara, porque eu nem tinha me tocado. Isso é apoio. Isso é ajudar o outro, né? Agora, se nesse mesmo quadro você pega o outro, derruba, né? E vai já impondo, né? Violentamente para que ele coloque a máscara, você nem deu a chance do diálogo, né? De estabelecer com ele esse encontro, onde todos estão buscando a sobrevivência. A saúde seria um pouco isso. Então, como nós podemos fazer aqui? Considerando o outro, respeitando o outro, né? Entendendo que o outro, como eu também, estou vivendo uma série de situações e inquietações. Bem, então, como é que eu quero me relacionar com o outro? Seja o meu vizinho, seja alguém dentro da minha casa, seja o meu colega de trabalho, apoiando, né? Dando um toque, né? Com cuidado, né? Porque algumas coisas mais intensas, de repente, isso depende da legislação. Tá ótimo. A gente está chegando aqui, ó, o tempo voa quando a gente está falando de alguns assuntos, né? E vamos fechar esse bloco justamente até com essa mensagem mesmo, de olhar para o outro, pensar no outro, entender que o outro está sofrendo e passando por todas as dificuldades que nós mesmos estamos passando. Então, acho que é baixar um pouco o nível de adrenalina, baixar um pouco o nível de irritabilidade e olhar para o outro e tentar ser um pouquinho mais gentil, generoso, até nessas situações, às vezes, que a gente já se prepara para julgar, para falar, para xingar, para... Calma, respira, dá um toque. Acho que a gente experimentando isso vai se sentir até melhor, né, Edilson? Com certeza. Com certeza. É bem isso aí, a ideia do apoio, né? Vou apoiar meu colega, vou dar uma força para ele. E eu dou força, às vezes, dizendo, olha, eu trouxe uma máscara aqui de presente para você. Isso. Valeu. Fechamos o segundo bloco, voltamos já, inclusive, com vários outros assuntos e algumas dicas que o terapeuta, psicólogo Edilson Soares de Souza vai trazer para a gente. Voltamos já.